Graça e paz. Sou o pastor Carlos Alberto, pastor da Igreja Cristã Evangélica em Leopoldo de Bulhões. Quero compartilhar a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 5. Hoje eu vou ler do verso 1 ao 9 e na próxima devocional que eu enviar, que eu gravar, eu lerei até o 18. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era dia de sábado. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero falar sobre o tema Jesus me vê. Jesus me vê. Quero começar esta mensagem, essa devocional, fazendo uma afirmação que nasce de uma convicção plena do meu coração diante de Deus. Jesus me vê e conhece a minha dor. O verso 6 diz que Jesus chega naquele tanque, tinha uma multidão de enfermos, e quando ele viu aquele homem que estava ali há 38 anos, Jesus viu o homem deitado. Ele se dirige ao homem e pergunta: Você quer ser curado? Ele viu aquele homem. Indiferentes à dor alheia e com medo de nos comprometer, muitas vezes nós olhamos para o outro lado. Ainda bem que Jesus volta o seu olhar justamente para onde nós evitamos olhar. Jesus não desvia o olhar, mas vai ao encontro de um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, coxos, mancos, paralíticos, que aguardavam na fila para serem atendidos em sua necessidade, para mergulhar na água milagrosa que lhes prometia a cura. E no meio dessa multidão, o olhar de Jesus repousa sobre um enfermo cujo maior problema era a solidão. Ele diz: Eu não tenho ninguém. A possibilidade para a cura está ali, está a alguns metros, mas ele não tem como usufruir dela por não ter quem o leve até lá. Jesus olha para esse homem e dirige-se a ele para ser-lhe esse alguém. Agora o enfermo não está mais sozinho, ele tem alguém. Isaías 53:4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Profecia do profeta Isaías falando sobre o Messias, sobre Jesus. Tenha certeza, ele conhece as suas e as minhas necessidades. Os olhos de Jesus estão voltados também para você. Quando sentir-se sozinho e perdido na multidão, não se esqueça, os olhos de Jesus estão sobre você. Você é capaz de agradecer? Você é capaz de demonstrar gratidão a Jesus? Quero convidar você para falar comigo. Repita comigo essa oração agora. Obrigado, Senhor, por saber que os teus olhos estão voltados principalmente para os mais fracos. Que esta certeza me fortaleça e me torne mais solidário e atencioso. Amém e amém. Eu quero aprender com vocês, e nesse texto, algumas lições para mim que são claras
nessa passagem bíblica. Hoje eu vou falar apenas de duas. A primeira, Jesus oferece, ele não impõe. Ele pergunta no verso 6, no finalzinho: você quer ser curado? Você certamente conhece pessoas que evitam ao máximo fazer exames médicos periódicos, alegando: se tenho alguma coisa, prefiro não saber. Eu conheço várias pessoas. É uma atitude altamente perigosa, pois tais pessoas ficam sabendo da sua enfermidade, às vezes, quando ficam sabendo, às vezes já é tarde demais. Também existem aqueles pais que não querem ouvir a verdade acerca dos seus filhos, fingem que não veem e, quando alertados, ainda ficam ofendidos. A verdade é incômoda, a verdade muitas vezes dói. Por isso, não estranhemos a pergunta de Jesus a este homem enfermo há 38 anos: você quer ser curado? Essa foi a pergunta. Muitos doentes já se acostumaram às suas doenças, não conseguem mais viver sem elas e aprenderam a tirar proveito da doença. Há casos assim. Elas lhes dão privilégio, como por exemplo a atenção e complacência dos outros. Por isso, Jesus faz a pergunta ao paralítico e espera uma decisão do doente. Essa decisão engloba um compromisso e responsabilidade. Por isso, Jesus não impõe, mas estende a mão. Basta pegá-la, basta responder: Senhor, eu quero. Muitas vezes sabemos que nossos problemas são consequência dos nossos pecados, mas não nos decidimos por uma nova vida, porque ela exige santificação, e essa santificação nem sempre nos parece vantajosa. Por isso, preferimos fazer de conta que está tudo bem e deixamos decisões cruciais para mais tarde. Mas a pergunta de Jesus para aquele homem, para mim e para você que me ouve nessa oportunidade é: você quer ser curado? Jesus oferece, ele não impõe. Segunda lição de hoje, eu vou trazer algumas outras depois. Jesus me vê e me tira do meu fracasso. Ele me vê e me tira do meu fracasso. O verso 7 do texto que nós lemos de João 5 diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Não tem ninguém que me estenda a mão. Sentir sozinho na enfermidade é algo muito doloroso. Doloroso também é a solidão, quando nos sentimos sozinhos e quando os outros nos evitam em nossa amargura e frustrações. Pedro teve esta experiência e fez ela tão conhecida por nós. Ele havia empenhado toda a sua experiência profissional, todo o seu capricho, boa vontade naquela noite de trabalho, registrada em Lucas 5, de 1 a 11, sem mencionar o seu investimento financeiro. E qual foi o resultado? Fracasso total. Pedro era pescador, a noite toda pescando e redes vazias. Dá para entender naquela manhã que Pedro não estivesse para a conversa. Lá estava ele às margens do lago, amargurado e depressivo, consertando as suas redes, contabilizando o seu prejuízo. Enquanto isso, Jesus pregava às multidões que se aglomeravam ao seu redor, pois queriam muito ouvi-lo. Todos queriam ouvir Jesus, menos Pedro. Como seria importante se justamente Pedro deixasse por um momento as suas redes de lado para ouvir os ensinamentos de Jesus. Pedro assume a atitude típica de uma pessoa deprimida: encaramujar-se, retrair, a entrar para dentro de si. Mas, mesmo com toda aquela multidão à sua frente, os olhos de Jesus voltam-se para Pedro. Havia tantos barcos à beira do lago, mas Jesus pede justamente a Pedro que ele empreste o seu barco para servir-lhe de púlpito. Foi a maneira que o Mestre encontrou para proporcionar a Pedro o aprendizado de que para Jesus o fracasso na vida não precisa ser definitivo, mas os fracassos são uma chance de um novo começo. Como paralítico, também Pedro aprendeu a confiar na promessa
do Senhor Jesus. Você não quer provar a sua presença? Ou você prefere continuar dizendo: eu não tenho ninguém? Jesus quer ser a sua companhia. Jesus quer ser o alguém que te ampara. Jesus quer ser aquele que te acolhe, quer ser aquele que cura, que restaura, aquele que traz alívio ao seu coração. Ele quer ser a sua vida, a sua esperança. Ele quer ser o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus me vê e Jesus oferece a solução para o meu problema. Jesus me vê e Ele me tira do meu fracasso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe meu amigo. Que Deus te abençoe você que me assiste por esse vídeo. Que Deus derrame graça sobre você no nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar com você nessa oportunidade. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Revele a nós a verdade bíblica da Tua Palavra, que o Senhor olha para nós, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está à frente, que o Senhor está na retaguarda. Não permita, Senhor, que nenhum dos meus irmãos que me ouvem se sintam só nesses dias de pandemia, de reclusão, de quarentena. Não permita, Senhor, que nenhuma das pessoas que assistirem esse vídeo continuem enclausuradas, continuem encaramujadas, retraídas, frustradas, no nome de Jesus, Senhor. Senhor, cura os enfermos. Senhor, alivia as tensões do coração e da alma. Senhor, traga perdão. Senhor, traga convicção de salvação eterna. Jesus, pega-nos pelas nossas mãos. Jesus, toma-nos nos teus braços. Jesus, se revele a todos nós, aqueles que me assistem. Nos ajude a entender que o Senhor é Deus presente, é Deus conosco, é Emanuel, é o príncipe da paz. Ah, Senhor, cubra a nossa cidade, livra as nossas famílias, Senhor, da contaminação, do mal, da angústia, da depressão, da incredulidade, Senhor, do desespero. Senhor, cuida da Tua igreja nesse lugar, cuida do Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deixa eu trazer uma palavra aos irmãos aqui da Igreja Cristã Evangélica de Leopoldo de Bulhões. Conversando com a liderança, nós entendemos que, devido às informações e à constatação de alguns casos que foram confirmados de Covid-19 na nossa cidade, nós estamos suspendendo os nossos cultos presenciais e continuaremos realizando os cultos transmitindo online todo domingo às 19 horas. Então, nesse domingo e no próximo, no dia 24 e no dia 31, nós não teremos o culto presencial e aguardando, vamos observar a movimentação aqui na cidade dos casos que foram confirmados e com a previsão de retornarmos no dia 7 de junho para o nosso culto de ceia, mas nós vamos falando sobre isso, conversando com a liderança, previsão então da gente voltar ao culto presencial no dia 7 de junho, que será o culto de ceia do Senhor. Enquanto isso, meus irmãos, vamos fazer um movimento de oração. Nós vamos fazer um movimento de busca da presença do Senhor. Ore todos os dias, ore com a sua família, busque a presença do Senhor nesses dias e Ele há de cuidar de você e de todos nós. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês nesse dia, nesse restante de semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.